Olá, bom dia, é um prazer enorme mais uma vez estar com você em todo o estado de Santa Catarina com o Quem é Quem, aí em todas as regiões, falando de assuntos bem interessantes nesta manhã de domingo, não é? E a gente que sempre está trazendo assuntos importantes para você aqui nos estúdios da Band, no Quem é Quem, hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante também, mas de uma forma mais leve. E eu recebo uma das maiores empresárias catarinenses, Juliana Salles. Ela hoje tem um dos restaurantes mais conhecidos aqui na capital, que brevemente estará aí inaugurando em outras regiões do estado, Balneário Camboriú, que é uma praia conhecidíssima aí, né, o pessoal que nós temos muitos telespectadores lá também, poder aquisitivo bacana, interessante, mas enfim, a Juliana representa aqui em Santa Catarina uma das marcas mais conhecidas no mundo, que é o Outback, que é um conceito diferente de alimentação, né, Juliana? Bom dia, primeiramente é um prazer recebê-la aqui na Band. Bom dia, primeiramente também muito obrigada pelo convite, uma alegria poder participar, fico feliz e obrigada aí pela introdução, realmente a rede ela é muito conhecida e é um orgulho fazer parte dessa história aqui de Santa Catarina dentro do Outback. Bom, me chamou a atenção e aí veio o convite para você estar com a gente aqui hoje no Quem é Quem, essa trajetória da marca no Brasil, né? Existem restaurantes com essa marca aí em todo o mundo, mas aqui no Brasil existe um diferencial. E aqui no Brasil, especialmente em Florianópolis, através do né, da sua unidade, que a marca cresceu e ganhou visibilidade, né? Mas antes de contar essa história já vitoriosa, eu gostaria de resgatar um pouco da história da Juliana, que começou a trabalhar muito cedo lá em São Paulo, né? Você é paulista e há um tempo, acho que uns 3, 4 anos, está aqui em Florianópolis, né, Juliana? Mas essa veia empresarial começou desde a adolescência? Isso, eu comecei com 14 anos. Na realidade, o empreendedorismo, ele é necessário a gente colocar metas, né? E eu sempre tive metas, sempre quis um pouquinho mais do que eu tinha naquele momento. Então, com 14 anos, eu queria muito fazer técnico em processamento de dados, né? E aí a minha família não tinha grandes condições financeiras, então ela não conseguia pagar colégio particular para mim nem para minha irmã. Então ela falou assim, olha, não vou pagar, filha, porque se você quiser, a Maria Carolina também vai querer, minha irmã mais velha, e aí a gente não vai ter condição. Não tem problema, eu trabalho então. E aí a gente começou, né? E, bom, mas quem é que vai dar emprego para alguém de 14 anos, né, na época? E aí vamos procurar. E aí eu falei assim, você, mãe, tem um ótimo talento para culinária. E, de fato, minha mãe sempre teve, né? E aí eu falei assim, então você faz as empanadas e eu saio vendendo. E eu fiz ali os números de quantas eu precisava vender por dia para atingir ali a meta e pagar o colégio. E aí comecei assim. Eu vendia ali pegava a rua ali de casa e ia até uma das ruas maiores de São Paulo, a Rua Oratório, né? Não andava toda ela, mas andava bastante. Boa parte, sim. Com certeza. E aí eu saía, pegava de manhã, né, a tempo de poder depois estudar, e vendia, voltava para casa só vendendo a última, né? E eu achei engraçado que eu tinha 14 anos, né? 14, 15 anos. Como eu faço no meio do ano, eu sempre estava meio ano adiantada no colégio, né? E aí então, a minha mãe, eu com 14 anos vendendo, ainda num dia lá vendendo, eu peguei e decidi dar uma empanada para uma pessoa, como cortesia, para prova e tal. Eu cheguei em casa, contei, minha mãe, mas não tá faltando um aqui. Eu falei assim, não, eu decidi dar de cortesia, porque ela estava dizendo que não era empanada chilena e tal. Eu falei, não, então pode provar com cortesia. Ela achou barato, né? Porque 14 anos você ter... Essa visão? Você está duvidando do meu produto? Prova então o meu produto, né? E aí foi. E aí depois, claro, eu consegui, com o estudo, eu trabalhei como estagiária eu era instrutora de informática, aí fui mudando as condições, né? Fui crescendo, aí também entrei na Itautec, e aí sempre com metas, sempre com objetivos, né? E aí eu quis muito conhecer Londres, né? Aprender inglês, quis fazer comércio exterior, comecei, e aí eu falei assim, bom, para viajar, preciso de grana, tem que trabalhar dobrado, né? E aí comecei a trabalhar bastante. Trabalhava dando aula, trabalhava todos os dias, dando aula e trabalhava como vendedora da Itautec. E juntei grana ali e viajei e fiquei 1 ano em Londres. E aí, ali... Esse potencial todo vem desde a adolescência, porque ficar 1 ano em Londres trabalhando, que idade 19, você tinha? Ali já tinha 19.
tinha 19 anos. Você acha que o brasileiro tem isso de berço? Ou você acha que foi alguma coisa que te impulsionou? Você fala muito de meta, né? Que você sempre teve meta, você sempre soube onde queria chegar, né? Sim. Não sei se isso é uma cultura brasileira, né? Acredito que ainda não. Acho que a gente está caminhando mas acredito que ainda não. Acredito que ainda a gente é muito dependente da família, dos pais, e isso é muito característico, acaba esse empreendedorismo acontecendo, em pessoas que não têm esse apoio, esse suporte familiar. Não que o inverso também não seja verdade, sim, é. Mas como você vê, às vezes tem umas histórias lindas de brasileiros que são hoje bailarinos, pessoas de sucesso no exterior, enfim, mas que vieram de uma trajetória bem difícil. Então você começa com as dificuldades. Tem muitos negócios, muitos empresários que já escreveram vários livros, que eles sinalizam justamente isso, que nas dificuldades é que a gente vê os destaques, né? Dentro até mesmo das empresas. A gente sempre diz que nunca podemos nos sentir numa zona de conforto, porque assim que a gente se acha numa zona de conforto, numa zona favorável, a gente começa a decair. Então, o que você acha que precisa mudar para o brasileiro ter essa cultura, então? Porque a gente vê em países do primeiro mundo, essa cultura, ela já é... Não sei se tem como ensinar isso, né? Ensinar a ser empreendedor desde cedo, se a gente já nasce com esse diferencial. Mas poderiam existir alguns mecanismos aqui no Brasil para incentivar mais o empreendedorismo, né? Eu acho que ensinar é um caminho, sim, né? Muitas coisas vêm com talento e muitas coisas são aprendidas, né? E eu acho que o empreendedorismo ele pode ser ensinado, mas a cultura brasileira é que ela tem que ainda mudar. E quando a gente fala de cultura, a gente fala do cuidado, da honestidade, é cultura básica, né? Então, essa cultura básica, nós precisamos esquecer o jeitinho brasileiro, nós precisamos ser pessoas honestas com o nosso país, com nossas coisas, com as nossas famílias, né? Concordo. E aí eu acho que vai por aí. Primeira mudança tem que ser essa cultural, entende? De nós sermos proprietários do nosso destino, né? Do nosso país, dos nossos afazeres, do nosso trabalho, sermos pessoas honestas, dignas, né? Honradas. E aí você começa, dentro dessa cultura, você querer um pouco mais. E para querer um pouco mais, você tem que empreender, você tem que trabalhar duro, né? Então você vê, nós fomos colonizados por italianos, alemães, e eles trabalham duríssimo, né? De sol a sol, 12, 14 horas. E isso é o que faz a diferença na questão cultural. Muito interessante, né? Além dessa história brilhante, esse pensamento que te leva a ser empresária que você é hoje. E depois do intervalo, a gente vai pedir a opinião da Juliana enquanto empresária para um assunto bem interessante que é do momento, né? Todo mundo está falando em crise, Juliana. Mas e aí, o que fazer para passar por este período aí turbulento, né? Sem sofrer muito, né? Sem ter que demitir e continuar, não é, se superando dia a dia. Um instante só, a gente já volta. Juliana Salles é minha entrevistada de hoje aqui no Quem é Quem, empresária, né? Paulista, mas já catarinense de coração. Já posso dizer que você é quase nossa, né, Juliana? Sim, toda nossa. Com certeza. Uma ilha maravilhosa dessa. Uma terra maravilhosa, sim, né? Juliana, eu deixei aí uma questão bem interessante no final do primeiro bloco. A gente vem falando de empreendedorismo e você muito sabiamente colocou sobre a cultura do brasileiro, não é? E como a gente deve estimular o empreendedorismo desde criança, nos nossos filhos, né? Dentro de casa, na família. Você vem falando aí de várias coisas, inclusive ética, né? Muito interessante tocar nesse ponto. E tem um outro lado também que o brasileiro, penso eu, me corrija se estiver errado, precisa melhorar, que é esse pessimismo, né? Que é meio que intrínseco já do brasileiro, né? Por um lado, mas por outro, tem muito brasileiro otimista também, muito empresário otimista que arregaça as mangas e mesmo em épocas de crise dá um jeito, e aí sim o jeitinho brasileiro do lado positivo de se superar. O Brasil, os economistas, todo mundo falando em crise, a gente vê aí na prática muita gente cortando gastos, né? Nas casas, nas residências, a gente sente já que alguma coisa não está legal na economia brasileira. Mas aí os empresários têm que ter, neste momento, aí, sangue frio, conhecimento, né, cautela. Qual que é a receita da empreendedora, né, neste momento que o Brasil está vivendo? Primeiro, o Brasil, como
todo mundo, né? A economia ela chega no ápice, isso é estudado já, né? Nós temos um ápice e daí tem um declínio natural e nós estamos, não acredito que dentro desse declínio natural, não acho que seja um pessimismo, que é uma crise da qual nós não vamos nos levantar ou não vai voltar. Então, não, é natural, só exatamente isso que você falou anteriormente, a gente tem que trabalhar um pouco mais duro, tem que trabalhar um pouco mais focada, né? Então, todos os empresários nesse momento, a gente até em associações comerciais conversa, esse é um momento que pode ser crise e, como eu falei anteriormente, pode ser onde a gente se destaca mais, né? É onde a gente consegue encontrar as oportunidades pela exigência do momento e consegue aí, então, achar caminhos mais até vantajosos, melhores. Então, é só trabalhar mais focado, né? Qual é o nosso resultado? Tem que ter estabelecido as metas estão estabelecidas, como que eu faço para alcançá-las? Aí você vai achar caminhos para alcançá-las. Então, todos os empresários estão nesse barco, nós conversamos. Qual é a vantagem desse ano? Eu estou controlando gastos, então pode ser que o meu resultado seja até melhor. Certo. Por quê? Como eu sei que a crise está aí e que as pessoas... Então, eu vou atrás de oportunidades, de promoções, de lugares aonde eu ainda não fui, né? E aí, de repente, com essa ramificação e essa busca, né, por mais clientes ou por melhor mostrar a nossa marca, o nosso nome e a nossa qualidade, aí a gente acaba, então, estou tendo mais clientes, estou economizando e estou conseguindo aí manter os meus resultados. Então, essa é a ideia. A gente ter essas metas estabelecidas e trabalhar duro para conseguir, né? Não ficar colocando a culpa, né? Isso é que é a outra questão da cultura brasileira, colocar a culpa, responsabilidade. Exatamente, né? A responsabilidade é do outro, né? As questões trabalhistas a gente vê muito isso, sempre a responsabilidade é do empresário, né? A gente assume todas elas, mas essa cultura está errada, né? A gente precisa colocar também nos nossos colaboradores, nos funcionários todos, essa questão eu faço parte disso, dessa empresa, né? Então você tem grandes marcas, Google, etc e tal, na qual os funcionários eles estão engajados na proposta, né? Se sentem orgulhosos. Então, dentro da nossa companhia, ela nos favorece para isso. Ela me favoreceu para isso, né? Tem uma cultura também de fora, e aí ela dá essa oportunidade. E quem dos nossos colaboradores está focado e não é dependente, não é aquele que transfere a culpa, e sim aquele que arregaça as mangas e vamos trabalhar, estou aqui para ajudar, estou aqui para aprender e construir junto. Constrói, a oportunidade é dada. A tua companhia é uma companhia internacional, a gente já falou aí, a marca é conhecida mundialmente, não é? Você acha que essa cultura internacional, né, política de trabalho, né, com os colaboradores, facilita você, Juliana, empresária? Você acha que conseguiria ter a desenvoltura dos seus colaboradores que você tem? Já vou entrar nesse ponto também, se a companhia fosse 100% brasileira, ou o funcionário já se sente influenciado por essa cultura americana, por uma diferente europeia, enfim, uma cultura de fora? Eu acho que favorece totalmente, né? Eu aprendi muito, né? São 13 anos de história dentro da empresa, eu aprendi muito, então eu não posso tirar o mérito, eu tenho que dar o destaque devido, porque eu aprendi demais e a cultura, o que me encantou foi exatamente essa cultura. Foi exatamente essa questão da oportunidade, só depende de você fazer a diferença, né? Eles sempre disseram, você tem aqui 3 meses para fazer um excelente atendimento, para você... É como se fosse um pedacinho de terra para você plantar e no final você vai colher, né? Então, todos os dias é isso que um atendente ou um funcionário vai fazer. Então, quando o orgulho que você tem, às vezes, de um funcionário fazer uma Bloom Onion, né? E ele prepara, e ele chama o gerente, ou ele me chama, olha aqui a minha cebola. Isso é espetáculo, isso é a cultura que a gente precisa engajar nas pessoas aqui no Brasil, né? Então ele é responsável por aquele produto, né? Ele faz parte daquilo ali. Faz parte, exatamente, né? Então um dos princípios da empresa é o orgulho. E você conseguiu implementar isso facilmente na equipe brasileira? Porque a tua unidade, se eu não me engano, é uma de maior destaque no Brasil e uma das que mais se destacam aí internacionalmente. Né? É modelo, né, para outras unidades. Mas aí tem toda essa questão do colaborador ser a outra ponta, né? Uma vantagem que a gente tem é ter feito parte dessa história, né? Então eu, como cresci, sou cria e sou exemplo de que é possível.
fica mais fácil as pessoas acreditarem, né? Porque quando você está num patamar e está dizendo que, olha, você pode ser nosso sócio, você pode conseguir mais, você pode transformar, você é dono disso, etc, etc. Ah, você está falando isso, mas nunca ninguém fez isso, né? Não, eu faço parte disso. Eu cresci, então fica mais fácil. Então eu tenho essa vantagem de dar esse exemplo, de ser parte dessa história e as pessoas então acreditarem. Então é uma vantagem que eu levo, né? Já criei 3 equipes de gerências e já foram promovidas, né, para cargos como sócia de Uberlândia, cargos de gerência em Fortaleza, também em Uberlândia, também de coordenadores, enfim. Agora em Balneário novamente uma equipe grande nossa está saindo e eu estou com uma equipe novinha de novo de gerência, né? E isso para mim é um orgulho porque é a minha história e eu preciso trazer isso, eu preciso somar isso, eu preciso que essas pessoas também sejam empreendedoras e eu quero muito. Então é quase que um interesse pessoal, querer formar e querer levar elas adiante. Bom, uma história que realmente deve ter muito orgulho, né? Cada vez que você forma uma equipe e vê essa equipe saindo para novos voos... É uma alegria. Sensacional, né? Me emociona. A gente vai para o intervalo comercial, já já a gente volta com mais entrevista aqui no Quem é Quem. Instante só. De volta com Quem é Quem para todo o estado de Santa Catarina. Esse é o último bloco já dessa entrevista sensacional que a gente está curtindo aqui com a Juliana Salles. Juliana, a gente já falou aí de empreendedorismo, já conhecemos a sua história, né? Veio de São Paulo, veio para Florianópolis, é um dos destaques aqui na gastronomia da ilha, né? Expandindo, ajudando, né, os empresários de Santa Catarina a expandir negócios aí com essa nova unidade Balneário Camboriú, enfim. Mas não é só de cifra que se vive, né? Uma boa companhia, quando ela tem aí na sua história, na sua trajetória, preocupação com a coletividade, vem toda essa questão também da área de beneficência, de projetos, de terceiro setor, de ONGs. Como é que se faz para ser bem-sucedido nos negócios e para ter essa responsabilidade social também atendida, né? Inclusive com esse prêmio que você recebeu recentemente, que também foi um estímulo para te trazer aqui hoje, que foi o Prêmio Maria Luísa. Esse Prêmio Maria Luísa me trouxe muita alegria, porque ele é um trabalho muito nosso, da nossa equipe, né, aqui de Florianópolis, preocupada com a comunidade onde nós estamos inseridas, né? Então, não é só vir aqui, exatamente como você falou, né, trazer resultados, buscar vendas, enfim. E também lembrar que nós temos fornecedores que são nossos parceiros, isso também é uma preocupação muito grande nossa. Então nós desenvolvemos um produtor de hortifruti aqui, nós fizemos um trabalho, então a gente soma com os nossos fornecedores também, né? Assim como soma com os nossos colaboradores e traz esse orgulho para eles. E com a comunidade não vai ser diferente, né? Nós fomos procuradas por uma ONG, que é a ONG Autonomia, que cuida de autistas e das suas famílias, né? Ela dá o suporte para essas famílias conseguirem desenvolver e trabalhar com seus filhos e também, principalmente, com eles. Hoje eu tenho um funcionário que é o Milton, né? Ele é um autista, trabalha com a gente, ele nos ensina diariamente, né? E a gente também com ele. É uma alegria muito grande e nós patrocinamos não só o Milton, mas também agora esqueci o nome dele. Pessoas ligadas. Isso, é que ele vai lançar um livro também, né? Então a gente está apoiando o livro do caricaturista e o Milton lançando um CD, né? Junto com o projeto Autonomia. Então é um trabalho muito gostoso de ver. Então, a gente fez uma palestra antes para apresentar eles, né? Eles entraram, mostraram qual é a dificuldade, o que é essa doença, o que é esse trabalho que o projeto Autonomia faz. E isso é fundamental, porque faz toda a diferença para eles, o nosso apoio. O Milton, todo dia que consegue um passinho de chegar e não chegar atrasado, ele vem me chamar, hoje eu não cheguei atrasado, né? Hoje eu cheguei no horário, hoje não tinha trânsito, hoje eu consegui fazer um pouco a mais. Então, é lindo,
me emociona fazer esse trabalho com eles. Me dá uma alegria pessoal. Você proporciona muito mais do que alimentação para as pessoas, você proporciona também essa solidariedade. Exato. E isso não é demagogia, isso é nosso, né? Eu acredito nisso. Eu acho que isso é fundamental. Dentro dessa cultura que a gente cresceu dentro da empresa, mas esse prêmio ele é muito nosso, porque é também a colaboração com os colaboradores. A gente também fez um trabalho que é fazer um grupo de corrida nas terças e quintas-feiras, né, onde a gente para o serviço e vai correr, faz uma atividade, faz uma caminhada, faz um alongamento com um instrutor, né, com uma consultoria adequada, e depois volta para o trabalho. Isso também foi ouvindo eles. Então, por isso que eu falo que a alegria está em você querer de fato acreditar na comunidade, você querer de fato acreditar no colaborador. Então, esse prêmio ele me trouxe bastante alegria porque eu acredito nisso. É para isso que eu me motivo diariamente a continuar o trabalho, né? Não só por questões de resultados. Você acha que esse é o grande segredo, ou a receita, ou pelo menos parte da receita para ser um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso? Com certeza, você tem que acreditar, porque a jornada do empreendedor ela não é fácil, né? O dia a dia do empreendedor chega a ser desestimulante, né? As barreiras que você tem que enfrentar, desanima. Então, se você não tiver esse acreditar no que você faz, e o que você faz é mais do que resultados, é mais do que números, né? E na realidade isso é uma pirâmide. A base é exatamente isso, é você trazer a comunidade para dentro do teu restaurante e desenvolver ela, né? Não só o projeto Autonomia, mas também a Junior Activement, a gente também apoia, porque a gente apoia o empreendedorismo, a gente acredita que isso faz a mudança, isso transforma o nosso meio. Não só isso, também as corridas, o projeto com os funcionários, buscar uma qualidade de vida melhor para eles, ouvi-los, né? Treinamento, a preocupação, conhecer cada um deles e a dificuldade deles e tentar trabalhar e acreditar que eles podem se desenvolver serem pessoas melhores, com treinamento, com conhecimento, com apoio, enfim. Então, isso que vale. Então, eu acredito nisso. Eu trabalho todo dia por isso. E essa é a base que vai te levar para o sucesso, que te traz resultados. Muito interessante. Bom, a Juliana só tem 35 anos de idade, não é? E já é essa empresária super conceituada, com uma credibilidade bem instalada em todo o mercado nacional e internacional. E como você trabalha com metas, e desde o início do programa vem falando de metas, seus 35 anos de idade, você já cumpriu tantas, qual é a próxima? O que a gente pode falar de próxima meta? Qual é o seu planejamento a partir de agora, Juliana? A gente tem aí pessoalmente desafios maiores, né? Até mesmo dentro da companhia, eu acho que a gente consegue aí galgar mais espaços, ter mais responsabilidades. Quando eu falo para eles, eu falo assim, toda vez que a gente ganha uma promoção, o que a gente está ganhando é mais responsabilidade. E é isso que você quer. Quando eu convido um funcionário para ser um colaborador, que vai ter uma responsabilidade de coordenação, de gerência, enfim, eu falo, é isso que você quer? Você quer ter mais responsabilidade? A única coisa que eu te prometo é que você vai ter mais conhecimento, né? Isso eu garanto para você. Os teus ganhos, aonde você pode chegar, está na sua mão. Agora, o que eu vou te dar é mais responsabilidade e mais conhecimento. Então, eu quero. Com certeza, eu quero mais responsabilidade e quero mais conhecimento. E a partir do momento que o funcionário fala, eu quero, ele já é parte do projeto e aí não tem como voltar atrás, né? Exatamente. É verdade. E aí é a alegria de ver eles se desenvolvendo, é a alegria de ver eles aprendendo, se transformando, né? Então, eu tenho várias histórias aqui. A gente não teria tempo para falar. Você fica emocionada, né? Cada vez que fala. Fico, sim. Fico porque é aquilo que eu falei. Eu me desenvolvi, eu me transformei dentro dessa oportunidade, né? E com certeza eu ainda estou me desenvolvendo, estou crescendo. Então, é lindo ver que isso acontece com eles também. Para encerrar em uma frase, quem é a Juliana Salles? A Juliana Salles é família, acredita, tem fé, trabalha, acredita no trabalho. É isso. Tá certo. Obrigada, Juliana. Adorei conhecer um pouco mais da sua história, né? A conversa que começou
Já lá no restaurante, eu fui me apaixonando pela história, pelo projeto, né, pela sua capacidade de superação. Então, meus parabéns, muito obrigada por ter vindo aqui à Band, né, por esse tempo que eu sei que é precioso na correria do dia a dia, mas obrigada por compartilhar sua história com o catarinense. Obrigada, é um prazer. Muito obrigada. Obrigada para você, querido telespectador, não é, que curte nosso programa em todo o estado de Santa Catarina. Aproveite bem o seu domingo, nos veremos no domingo que vem. Uma boa semana para você, até lá.